eu gosto muito de diferenciar, Wagner, o conceito de persona do cliente ideal. Uhum. O que é aquela persona, né? Hoje no marketing fala a persona, o avatar, não é aquele cara de 2 metros do filme de James Cameron, não, tá? É nada mais que a personificação do cliente que você quer vender. E eu não gosto de trabalhar com avatar. Eu não gosto de trabalhar com a persona. Eu gosto de trabalhar com o conceito de cliente ideal. Quem é o cliente ideal para mim? Você, Wagner, é meu cliente ideal. Por que você é meu cliente ideal? Porque nós falamos a mesma língua. Nós temos os mesmos valores. Tá? Nós pensamos bem parecidos. Não posso falar igual, mas parecidos. Tá? Então, eu procuro clientes como eu. Quando eu falo que eu busco o cliente ideal, eu sou o meu cliente ideal. Que na internet não tem concorrência. Tem preferência. Preferência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó, foi redundância. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mas olha só. Hoje no mercado, tem muitas pessoas que ensinam sobre tráfego. Concorda comigo? Concordo. Orgânico ou pago. Tem muitas. Tem pessoas que são até especialistas em native ads. Cara, mas vai ter gente que vai gostar do jeito Keller de ser. Vou compartilhar aqui com você e compartilhar com todo mundo que tá nos ouvindo que eu tô com o meu primeiro curso, né, que eu tô lançando ele, tô fazendo um movimento aqui, né, de lançamento. E esse curso é o método, né, o método Kellers de atração e conversão de clientes, né, cujo nome você é co-criador desse nome, e eu agradeço muito você ter colaborado comigo durante a nossa mentoria ontem, tá? E o mais interessante, cara, que eu fiquei, inclusive, emocionado quando eu fiz a minha primeira venda desse curso. Sabe por quê? Sabe pra quem que eu vendi, cara? Esse curso eu vendi pra uma pessoa que me acompanha nos stories. E quando ele foi dar o testemunho dele, né, no momento, logo assim, depois que eu fiz o pitch e tal, cara, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu acho que eu vou contar essa história muito ainda. Eu tava vendo o filme Top Gun, Maverick, tá? Junto com meu filho. Eu dei a aula, dei ali, fiz o pitch, e eu saí, e, cara, depois que eu saio de uma aula, quando eu dou uma aula, eu gosto de sair pra dar uma desopilada, assim, sabe? E aí eu digo, tava tão querendo ver, peguei meu filho, só eu e ele, cara, fiz uma pipoca e sentei do lado dele. E tá. E enquanto isso, eu tava com o meu celular ali, por um acaso eu peguei e vi a notificação, cara. Quando eu abri, eu olhei, cara, a venda, e logo em seguida, a mensagem que ele. E pior que ele é meu xará, cara. Chama Wagner também. Ele mandou dizendo assim: olha, Wagner, eu sou muito grato de ter essa oportunidade de aprender contigo. E, cara, eu quero que tu saiba que eu admiro muito quem você é. Eu olhei assim, depois eu fui trocando ideia e disse: não, vai, eu te acompanho nas redes sociais já faz um tempo. Eu curto demais o jeito que tu trata a tua família, o teu filho, a tua esposa, como tu é em casa. Pô, eu acho o máximo quando tu posta stories que tu tá lavando louça, que tu tá fazendo café, que tu tá brincando com teu filho. Por quê? Porque é exatamente isso que eu imagino pra mim. Cara, aquilo foi um boom assim na minha cabeça, ó. Puf. Eu digo, cara, é isso. É isso. E trazendo isso, cara, traz mais clareza ainda pra mim de falar, cara, não é só sobre grana, não é só sobre tu motivar as pessoas, não é só tu usar gatilho mental pra vender, cara, é tu te conectar com as pessoas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Kellers Cast. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês um cara que literalmente a gente se conhece há bastante tempo. É um cara que está no marketing digital há muito tempo aí, que é o Bruno Marinho. Esse cara, ele tem uma história no digital que eu vou deixar ele contar e simplesmente eu quero te dar as boas-vindas e já te agradecer desde já em poder estar aqui compartilhando, né, nesse segundo episódio do Kellers Cast, né, a tua história, Bruno. Muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Kellers Cast, ao segundo episódio. Vamos que vamos. Fala, Wagner, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência no mercado digital e também trocar aqui uma boa ideia com você. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Marinho, sou pai, sou empreendedor e tudo que eu tenho foi feito através da internet. Wagner, eu não canso de repetir, cara, esse mercado mudou a minha vida. E se eu conseguir, cara, ter uma vida impactada, construir uma boa vida, assim eu posso dizer, através do mercado digital, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também vão conseguir. E elas vão descobrir um pouco da minha história aqui ao longo desse podcast e por que eu falo que o mercado digital mudou a minha vida. Então, novamente, Wagner, muito obrigado, tá, pelo convite. Show de bola, Bruno, show de bola. Cara, a gente, antes da gente entrar aqui, né, eu e o Bruno tava batendo um papo e, cara, pena que a gente não pôde gravar o nosso papo, mas foi muito bacana, e é um papo, obviamente, mais de uns bastidores aí, e o quanto é enriquecedor cada vez que a gente conversa, né. E, Bruno,
Eu queria começar aqui, cara. Eu sei que tu já te apresentou, mas eu queria que tu começasse falando, cara, como que tu começou no marketing digital, né? E qual que é a tua história aí nesse digital? Olha, Wagner, eu vou ser bem sincero para você. Eu comecei, eu acho, como a maioria das pessoas, quebrado, pelado e cansado. Eu falo pelado. Eu falo que eu não tinha nada quando eu comecei nesse mercado digital. Eu comecei exatamente no mercado digital a trabalhar profissionalmente em 2011. Mas antes, eu já me aventurava, antes de 2011, a trabalhar com marketing digital, a trabalhar online. Afinal, o meu sonho sempre foi ter a minha independência de tempo. Muita gente procura independência financeira. Meu caso era independência de tempo, porque eu sou filho de pais que trabalharam muito duro para dar Uhum. uma vida digna para mim e para os meus irmãos. E eu vi o quanto que meu pai e minha mãe se esforçavam, assim, de sol a sol, de acordar às 5 da manhã e chegar em casa meia-noite. Então, eu sempre tive essa imagem do trabalho por causa dos meus pais. Então, eu sempre procurei um E o que que trabalho, eles faziam, Bruno? são professores. Ah, E aí eu sempre vi meu pai dando aulas, minha mãe dando aula de manhã, à tarde, à noite dava oi. aula numa pequena faculdade lá da minha cidade. Então eu vi ele sempre se esforçando ao máximo para dar uma vida digna para mim e para meus irmãos. Então eu sempre vi Uhum. ele sem tempo. E aí eu Uhum. sempre quis ter o meu tempo por causa da falta de tempo que meus pais tinham para a família, que é o mesmo caso de muitos que estamos ouvindo, né? E assistindo aqui nesse podcast. Então eu sempre quis trabalhar conforme o meu tempo. Hoje eu não estou querendo trabalhar, ou então só vou trabalhar depois do almoço. Sabe, tinha um senhor da minha cidade que ele só ia trabalhar depois das 10 da manhã. Eu lembro dos anos 90, para mim isso era um máximo. Eu sempre falava, Nossa. nossa, eu quero ser igual ao seu Sérgio, poder acordar 9 horas e só ir trabalhar depois das 10. Porque todo mundo que eu conhecia, todos os pais dos meus amigos, 5 e meia, 6 horas da manhã, já tinha que ligar o carro e ir para trabalhar, ou pegar ônibus, ou pegar metrô. Então, sempre tive essa vontade de ter a minha independência de tempo. E, Wagner, eu comecei em 2011, porque naquela época eu era professor universitário, aqui numa pequena faculdade na minha cidade. E o meu Então tu sonho seguiu, ali, tu estava seguindo os passos dos teus pais, sim, então. avós professores, pais professores, né, e netos professores, tanto eu quanto meu Uau. irmão. E aí eu dava aula ali na faculdade, meu, só, e meu sonho era ter tempo. Mas, poxa, hoje eu não estou afim. E o pior, eu chegava nas aulas para dar e muitos alunos não tinham nem interesse no que eu estava ensinando. Eu lembro que eu dava aulas para a turma de publicidade, marketing, contabilidade, recursos humanos. E você sabe, né? A maioria das pessoas estão ali para poder cumprir uma carga horária, para poder pegar o famoso diploma, né? Diploma no Aquela final do coisa ano. da faculdade. Depois que você se formar, você vai ganhar dinheiro. Todo mundo, pelo menos da minha geração, acho que é a mesma geração que você, tinha Sim. essa fantasia. Você precisa se formar para depois ganhar dinheiro. Então, eu estava ali um passo a mais do que a galera. Adorava dar aulas em faculdade, escrever com giz, sempre gostei, sabe? Eu era aquele professor que escrevia de uma ponta a outra na lousa, preparava exercícios. Então, eu dava múltiplas disciplinas. E eu percebi que a galera não prestava atenção em nada. Lógico, tinha um ou outro aluno que prestava atenção, participava, mas só que a maioria não prestava atenção. A maioria estava querendo sair para o intervalo, ou então ir embora. E o pior é que eu sempre dava as aulas assim, nos últimos períodos da noite. Não sei se você já estudou à noite, então, Sim. depois das 8h40, viu, a maioria da galera estava no trabalho, depois ia para a faculdade direto, o cérebro estava desligando do pessoal. Então, eu entendi. Então, por exemplo, A minha formação todinha foi ao longo da noite, assim, à eu noite, estudava. Eu trabalhava durante o dia e cara, ia de noite para aula. Imagina, né, que na época eu ainda era operador de produção, cara. Cara, a gente começava a trabalhar às 6 horas da manhã. Eu levantava 4h30 da manhã para ir trabalhar, cara. Só pra ter uma ideia. E aí tu imagina ir até às 10h30, 11 horas da noite no outro dia. nunca, 8 horas eu tinha desligado o cérebro. Nossa. Mas enfim, né? Essa é a minha história, né? E é a história de muita gente, com Muita certeza. gente, assim, sabe? Não é porque o pessoal não gostava de mim, sabe? Eles adoravam o Não, não. professor Brunão, cara. Só que a galera desligava o cérebro, sabe? E o mais legal que, assim, acho que no final de 2010 para 2011, não sei exatamente, era bombado o Orkut. Não sei se você pegou a época do Orkut, das Sim, comunidades. Poxa, eu acho que nunca vai existir uma rede social igual ao Orkut, porque hoje não tem aquela interação que tinha antes. Pô, eu adorava o Orkut. Adorava. E eu fazia de tudo para ganhar o testemunho, né? Depoimento, o testemunho. Né? Eu lembro sim. daquela época. E naquela época, eu já falava de marketing digital na faculdade, só que só existia o Orkut e o Facebook estava começando no Brasil. Então, eu falava muito sobre redes sociais. Até naquela época eu escrevi um livro, o Wagner,
chamado Redes Sociais Corporativas. Olha só que nome careta, né? Nossa No mercado de senhora. trabalho tradicional, até depois eu posso compartilhar com você o link, ou então só digitar Redes Sociais Corporativas Bruno Marinho. Tem vários sites que até hoje disponibilizam esse livro. E naquela época eu falava de rede social. Cara, você acredita que ninguém botava fé nas redes sociais? Ninguém. Hoje fala mídias sociais. São dois termos semelhantes, né? Hoje faz parte da nossa vida. Mas, cara, eu lembro até hoje, assim, ó, 2011 para 2002, falando isso na faculdade, ó, vai fazer parte do dia a dia, galera. Que dia a dia, nada. Isso é modinha, isso vai passar. Passado. As empresas não estavam nem aí, cara, com as redes sociais, sabe? Uma loucura. E eu comecei dando aulas, e meu sonho era ver uma aula com 50 alunos, assim, bombando, não prestando atenção, até que um aluno falou para mim assim, por que você não grava as suas aulas na internet? Por que você não começa a falar na internet? E, Wagner, eu vou falar para você, foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida, cara. Eu sei que eu estou batendo um papo aqui contigo, a gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Mas vou falar do fundo do meu coração. Se gravar foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Cara, isso Sabe, pra lógico, mim tem é a coisas mais mesma coisa. difíceis, mas não exagerando assim. É porque, meu, eu falava uma palavra, eu achava que não estava legal, aí regravava. Ou então falava uma palavra errada, aí eu tinha que regravar. Então, naquela época, eu não tinha a malícia de editar. E eu tinha uma Edição, né? câmera fotográfica, não era câmera digital. Aí ela só filmava 5 minutos, aquele cartãozão de memória, sabe? E aí eu fui colocando na internet as aulas, vendia por pendrive, vendia por DVD, cara, pelo Mercado Livre, Nossa. principalmente. Vendi muito pelo Mercado Livre. Classificados da região, fazia o workshop e vendia DVD. Então foi Esse foi o teu assim que eu início no comecei. digital. Isso antes do digital. Foi assim que eu comecei a entrar no digital. Não, Foi eu digo assim assim, aos esse poucos. era o conceito de digital pra ti naquela época. Sim. Nossa senhora, né? Gravava no DVD, colocava. E eu vou ser sincero para você, assim, a maioria das pessoas, elas compravam CD naquela época. Eu lembro que todo final de semana meu pai comprava um CD. Eu comprei CD, tinha aquele pack de CD, pack de música, Sim. né? Colocava no CD. E aí você comprava pack de pendrive, depois surgiu. Aí depois foi os filmes. Então, eu tinha naquela época, eu lembro que depois eu lancei o Facebook para empresas. E sabe como que eu vendia esse curso? Foi um dos primeiros cursos que eu criei, Facebook para empresas, né? Eu colava nos cartazes, eu lembro em Curitiba, nessa época eu morava em Curitiba, juro para você, Wagner, eu passava assim, sabe, peguei a região do Portão, não sei se você conhece, ali da Kennedy. Conheço. Eu descia a Kennedy toda, ali até chegar no alto, ali perto do shopping, ia colando os cartazes no poste, assim, ó, curso Facebook para empresa, adquira logo o seu CD, sabe, ia colando, assim, cara. Foi um Nossa. trabalho, meu, um Cara, trabalho... tu tem alguma imagem desses cartazes, cara? Cara, eu posso até depois encontrar para você disponibilizar, pessoal. E foi assim, aos poucos, Cara, tem que devagar. disponibilizar isso no teu Instagram, cara. Foi aos Isso é poucos, história. devagar, assim, colocando, cara. Com Que cartaz massa. atrás de cartaz, lembro até hoje. Então, foi muito sofrido, mano. Foi muito sofrido começar a cara online. Foi muito sofrido. Não foi fácil. Assim, hoje você grava um curso, tem o Hotmart, tem tudo, cara. Foi muito sofrido. Ah, E nessa época aí não tinha foi aos Hotmart poucos, ainda, né? né? Nem existia na época ainda. Nem Estava existia, imagina. começando o Hotmart. Depois o Hotmart eu fui conhecer através do Conrado Adolfo. Ah, sim, grande mestre. O Hotmart eu conhecia através do Conrado Adolfo. O Conrado Adolfo, ele criou o movimento. Infelizmente, eu não sei nem porque ele terminou esse movimento, que era o movimento iJumper. Uhum. E aí foi É, quando eu me profissionalizei, assim, eu posso ser bem sincero, larguei o DVD e comecei a gravar. Mas mesmo assim, nessa época, eu trabalhava com gravação e curso em texto, que era com uhum. aquelas interfaces de flash que tinha. Sim, sim. Então você construía, eu tinha até uma atendente que dava o curso, e aí era só de texto. Assim. Hoje ainda tem cursos na internet que são só de textos, com ambientação em flash nativo. Nossa, Então foi assim, cara, eu que acho eu que eu nunca comecei. comprei um curso assim, mas eu lembro que tinha. Mas Então também foi aqui, né? assim exatamente que eu comecei. Mas aqui é um bate-papo de dois dinossauros, né, cara? Porque eu comecei no digital, a estudar marketing digital, assim, em 2013, entende? Quando o Érico ainda estava falando da ignição digital, né? Sim. Então, meu primeiro contato com o Érico foi quando eu vi ele falando sobre ignição digital, e aí, só que já tinha passado. E aí, cara, eu não lembro se foi o Fórmula 1 ou Fórmula 2 que eu entrei na turma. E isso foi 2013 para 2014, tá? Então deve ter sido ali, porque ele lançava uma ou duas vezes só no ano, lembra? Hoje Sim. ele. Aí depois ele entrou fazendo lançamento a cada 3 meses, enfim. E, cara, e era assim, meu.
A gente, naquela época, quando eu chegava para falar, né, depois que eu estudei o Fórmula, passei uma madrugada estudando. Tu chegou a estudar o Fórmula de lançamento? Cheguei, fiz muitos Cara, eu não sei se lançamentos. isso aconteceu contigo, mas quando eu né, recebi o login e senha do curso, que não era numa plataforma da Hotmart, era uma plataforma de fora, uma plataforma lá dos Estados Unidos, cara, eu comecei a ver as aulas, eu não conseguia parar de ver, meu. Era tanta novidade, aquilo explodiu a cabeça, cara. Eu ia até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ali, ó, virado, eu digo, meu Deus do céu, cara. E a minha esposa só acordava assim, não vai vir dormir, eu digo, não, me deixa. Eu só com o fonezinho ali, escutando, e estudando, e anotando, e eu digo, cara, eu ficava, sabe, deslumbrado com aquilo, então eu chegava para as pessoas e falava, tu tem um produto? Cara, tu sabia que tu pode lançar isso na internet? Lançar? Que eu vou pegar... Quantas vezes eu ouvi essa piadinha? Eu vou pegar o produto e jogar pela janela. Eu digo, não, fazer lançamento, é um sistema assim, assim. Eu perdia lá 40, 50 minutos explicando, a pessoa dizia assim, eu acho que não é para mim. Cara do céu, meu. Mas, cara, que massa isso aí. Mas isso também fez o teu caminho, né, Bruno? Então, tudo isso foi o teu começo. Ó. Todo mundo tem o seu começo, né? E aí, o teu início do digital foi assim. Aí, tu te profissionalizou através do Conrado Adolfo. E. O Conrad Adolph, ele lançou esse movimento iJumper, e aí foi o primeiro contato que eu tive na vida com outros produtores. Hum, Assim, e eu vou ser sincero para você, eu lembro da empolgação de participar daquele grupo. Conheci muitas pessoas, tá? E foi por conta daquele grupo ali que eu fiz muitas amizades também. Então, ali o Conrado, ele profissionalizou muita gente com o iJumper, porque ele criou um movimento nos grupos, né? Eu sim. até falo que é tão gostoso poder participar de um movimento, eu sinto até falta disso na atualidade, sabe? Você vê Uhum. algo novo e você ficar empolgado, tipo igual, como eu falo, Natal, que você fica empolgado, você lembra quando criança, que você Sim, recebeu? sim. A gente ficava esperando, né? Cara, foi isso que eu senti, assim, no lançamento do iJumper. Foi um dos poucos lançamentos na vida, tá? Que eu fiquei tão empolgado em participar. E ali foi a profissionalização, né? Foi, de Uhum. fato, aprender do zero a ser um produtor de conteúdo. Naquela Certo. época, eu ainda vendia as coisas de forma amadora. Uhum. E aí eu comecei a Por vender de exemplo, forma profissional. eu vejo assim que o Conrado, né, assim como o Érico, são os dois precursores do marketing digital no Brasil, né? E, cara, eu devo ter comprado, acho que um conteúdo, um produto do Conrado, e, cara, eu lembro de ficar horas escutando os podcasts deles, que ele gravava quando ele saía a viajar, ele gravava dentro do carro, cara. Quantas vezes tu já não escutou uns podcasts dele assim? Que ele gravava assim, cara. Eu nem sei se isso ainda tá disponível em algum lugar, mas eu lembro que, cara, não foi uma e não foi duas vezes que eu e minha esposa saímos para viajar naquela época. Cara, eu botava os podcasts dele ali, cara, e ficava ali. Ele falava durante 2, 3 horas, sozinho. Não era com ninguém, era ele falando e entregando conteúdo e conteúdo e conteúdo. Cara, o cara era uma máquina. Quer dizer, era não, né? Conrado tá aí, pô. Conrado ainda tá no mercado ainda. E é um cara que eu realmente admiro pra caramba, meu. E a história dele também é muito legal, muito legal mesmo. E me fala um pouquinho hoje como é que tá mais o teu dia a dia hoje? Como é que tá o Bruno hoje, né? Teve essa passagem, né? Começou com o Conrado e depois daí, o que mais que tu fez no digital? Depois daí foi a jornada para a profissionalização, né? Aham. Eu comecei a me profissionalizar. A me profissionalizar foi logo no final de 2012, quando eu larguei a faculdade e comecei Uhum. a viver 100% do digital, porque até então eu ainda tentava conciliar com o mercado de trabalho. Uhum. Então, por exemplo, só dava aulas à noite e ficava de dia tentando me gravar. Ainda tinha dificuldade com a questão de equipamento. Aí, no final de 2012, eu lembro que eu comprei minha primeira câmera profissional de trabalho e comecei a me gravar e não parei mais. Comprei uma lousa, coloquei num quarto da minha casa, Wagner, e comecei a dar aulas todos os dias. Comecei a gravar. E o que E as aulas me... que tu dava, eram as aulas que tu dava na faculdade? Ou já eram um Não, outro eu tipo de conteúdo? tentava adaptar os conceitos de marketing tradicional, que eu dava aula de marketing. Sim, Dava sim. aula baseada em Philip Kotler, né, a Bíblia do marketing. Geralmente era a biografia que eu trabalhava,
e trabalhava também muito com teoria de comunicação. Eu sempre fui Entendi. apaixonado nas teorias de comunicação, os grandes filósofos de comunicação, né? Uhum. Então, eu comecei já em 2012 a tentar segmentar. Por exemplo, eu peguei e comecei a fazer treinamentos de venda. Um dos meus treinamentos que deu muito bom foi o sucesso o Upgrade Hair, né? Que era um treinamento focado em marketing para salões de beleza. Como Então, é que por era o exemplo, nome? o Upgrade Hair. Upgrade Hair. Tipo assim, dar um upgrade no salão de beleza. Olha o nome, presta atenção no nome. Sempre criei nome, Wagner, olha só que interessante. E aí comecei a dar esses treinamentos. Aí dava treinamento também muito sobre Google Apps. Naquela época, ainda não tinha o Google Business, né? Era Google Apps. Aham. Então, por exemplo, como que a empresa pode ter um Gmail, como ela pode cadastrar nos mapas. Então, eu comecei a sair um pouco do marketing digital e dar muitas aulas técnicas de ferramentas. Me tornei meio que ferramenteiro, sabe? Uhum. Então, eu dava aula sobre como utilizar certa ferramenta. Aí, depois, eu criei Pinterest para negócio, criei o Instagram para negócio, já tinha o Facebook para negócio. Então, fui segmentando em ferramentas. Mas, de fato, o primeiro curso que eu tive um grande prestígio social, assim eu posso dizer, Uhum. foi o Crie Sites de Vídeo em Piloto Automático. E o Nossa. junto com... Eu acho que você foi o aluno, não sei se... Você tinha comentado, não sei se você foi Sim, um dos foi alunos desse curso. o de afiliado. Ah, tá. Esse foi o primeiro curso que eu tive um sucesso na internet. Eu fiz um lançamento dele, que se resumia, porque já comecei a ter curso de WordPress, sempre gostei muito do WordPress, de criação de sites. Então, Aham. no Crie Site de Vídeos em Piloto Automático, ele se resumia em indexar vídeos de maneira automática no próprio WordPress, integrando com o YouTube, né? Então, poxa, esse curso estourou, foi o primeiro curso, na época, a chegar aos 150 graus do Hotmart. Naquela época, foi o que me fez que meu nome tenha sido divulgado assim, na comunidade de afiliados. Aí depois eu consegui outros marcos também, dentro da Legal. comunidade do Hotmart, que naquela época só existia o Hotmart, né? Uhum. O curso de afiliados, eu lembro que, cara, tu dava com não lembro se é um blazer ou um paletó, Sempre né? tava de blazer, paletó. Agora que minha É, né? esposa falou, largue disso, fique mais social, mais normal. Eu lembro, se eu não me engano, era um paletó, um blazer cinza, né? Sim. Aham. Eu lembro, cara. Eu fui teu aluno lá nessa época. Porque eu também, ao longo da minha trajetória, né, no digital, teve um período que eu trabalhei como afiliado também, né? Então, a primeira formação que eu fiz foi da Chris Franklin e do Romualdo, né? E aí fui me especializando, fui indo, aí depois entrei no teu, e aí aprendi mais coisas ali também. Se eu não me engano, tinha uns bônus relacionados a WordPress que foram bem bacanas. E ali foi onde eu te conheci, né, cara? Foi ali onde eu te conheci. Que legal, cara. Muito bacana. E aí, dentro dessa jornada, tu teve esse sucesso, tu pode abrir, assim, qual foi os teus ganhos, ou não precisa falar em valores, mas, por exemplo, o que representou em nível de alunos? Quantos alunos tu teve nisso, né? O Crie Site de Vídeo em Piloto Automático, ele foi o primeiro curso que eu consegui vender em massa, Wagner. É? Porque até então, eu sempre vendia cursos para turmas de 10, 15, 20. Às vezes eu fazia um lançamento para 50 alunos. Então, Uhum. eu nunca tive assim um curso que tivesse acima de 100 alunos em um Uhum. curto período de tempo. Sim. Tá? E a propósito, naquela época, né, eu demorei muitos anos, depois eu vou explicar o porquê que eu nunca trabalhei com tráfego pago. Só depois Uhum. de adulto que eu Ah, falo que eu trabalhei com tráfego pago. Mas, como eu disse lá no início, eu sempre fui um cara quebrado, professor, quebrado, pelado sem nada. Né? E tudo que eu tenho foi por causa da internet. E a maioria das coisas eu construí no orgânico. Então, eu ah, nunca tive um resultado de escala naquela época. A gente está falando isso em 2015 ainda, tá? Foi o primeiro ah. curso de sucesso. E em 2015, no Hotmart, que eu fiz sair de automático, eu gerei 3 mil alunos assim em uma semana. Então foi assim, Nossa! surreal. Ao mesmo tempo, explodiu e quebrou a empresa. Me quebrou na hora. Por quê? Porque eu não tinha capacidade de receber 3 mil alunos, vai. Não tinha? Cara, eu era um cara sozinho dentro de um apartamento. Como que eu Sim, ia mas o receber curso 3 não mil estava alunos? gravado? Estava gravado, mas como que eu vou fazer o suporte desses alunos? Não tinha upsell, não tinha downsell, não tinha nada. Aham. Imagina, tu é um cara que está começando sua vida. Está ganhando lá seus 2, 3 mil reais na internet, beleza?
Uhum. Sou um cara simples. Aí, Sim, do nada, seu faturamento aumenta em 10 vezes. E do dia sim. para a noite, você respondia 2 dúvidas por e-mail, você começa a responder 150, 200. Ah, entendi. Você não tinha uma área de membros. Naquela época, não tinha Hotmart Club. Hoje a galera acha assim, ó, oh, fantástico, tem a Reduz, tem tudo, tem a QFI, tem a Monetize. Aham. Não tinha, meu amigo. Ou você tinha que, eu lembro, ó, eu tinha que comprar um plugin para poder integrar o Hotmart com o WordPress e os mais ricos. Já os mais ricos, eles tinham o acesso a essa ferramenta gringa que você me falou, como chama? O ClickBank? Não, o ClickBank é a plataforma. Ah, é uma área de membros que é cara. Inclusive, até o Pedro Sobral usou no início. Caramba. Não é o Agora eu não vou me GetResponse, né? recordar. Mas era em dólar, tá? Então, vou te explicar assim, era em dólar. Não, GetResponse E-mail marketing. Não, é de e-mail, né? tá aqui já na Então, cabeça, daqui a pouco a gente fala. E aqui naquela época, a maioria dos plugins, eles não eram 100% funcionais, tá? aham. E o que acontecia? Veio muitos alunos, beleza, isso é um ponto positivo. Mas eu não tinha um servidor preparado, eu tinha que naquela época eu tinha um plugin que ele funcionava, não funcionava, e a maioria dos cadastros eram liberados de forma manual. Tá? Hum, Então, por exemplo, lógico que houve a profissionalização, mas antes da profissionalização, das áreas de membros, de tudo, muita gente não conseguia acessar, perdia a senha. Então, às vezes, o WordPress não recuperava a senha. Então, eu tinha muitos problemas. E foi continuando esses problemas técnicos até a popularização das áreas de membros pós-2018. Mas sim. 2012, assim, até 2016, cara, eu acho que não só eu, mas muita gente no mercado teve esse problema. Então, imagina, eu ter que enfrentar todos esses problemas. Eu não estava preparado. Aí você vai perguntar, Bruno, como que você se lançou, sendo que você nunca trabalhava, nessa época, eu fui trabalhar com tráfego pago pós 2017. Mas como que Uhum. você foi trabalhar? E como você teve esse resultado? Eu convenci todos os afiliados a divulgarem o produto. Então, na época, tinham grandes afiliados, como Fábio Vasconcelos, Gustavo Freitas, Dani Edson, poxa, tantos outros. Agora, se eu falar, não falar o nome, o pessoal vai ficar chateado. Mas uma galera. E o que aconteceu? Até o Fórmula fala que é aquela chuva de e-mails, né? Então, por Uhum. exemplo, todo mundo começou a divulgar o produto. Não existia nem o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Sim. Né? Então, foi aos poucos. Sim, mas só pra gente, só pra mim entender aqui. Quando tu começou a falar, tu disse, eu fui do céu e praticamente ao inferno porque eu ganhei 3 mil alunos e quebrei. Mas o que é esse quebrar? Tu literalmente quebrou financeiramente? Não, mais ou menos, eu posso dizer. Por quê? Porque eu não estava preparado para poder receber e muitos pediram reembolso também. Ah, entendi, então. Entendi. Muitos pediram Por... reembolso. Por quê? Porque, imagina, eu tinha uma integração, mas ao mesmo tempo ela funcionava e não funcionava. E aí a pessoa não recebia o curso. Hoje é diferente, mas a pessoa não recebia o curso, ela apertava o botão de reembolso. Sim. E aí o que Naquela época também acontecia? era diferente, né? A pessoa, ela não... Além disso, não tinha dúvida respondida, pedia reembolso. Uhum. Você E naquela entendeu? época tinha os 7 dias ou era mais 7 dias? Você não Só lembra? 7 dias. Não, Era só só... 30 dias. Só 30 dias. Era 30 dias, né? Sim, e a desonestidade também era enorme. Isso, exatamente. Então, Era se enorme. tu não conseguia dar suporte, a galera podia ficar chateada, né, para não falar outra palavra, ia lá e dava o comando de reembolso. Meu, Dava o é, comando de reembolso. é, eu lembro, assim, mais ou menos, né, desse ponto, mas como essa parte de lançamentos, assim, eu trabalhei mais ali meados de 2016, que na verdade meu primeiro lançamento foi 2014, tá? Só que 2014, 15, 16 foi um ano onde eu trabalhei muito na parte de desenvolvimento de sites e campanhas de venda, né? Então não era lançamento. Em 2017, sim, aí 2017 que foi onde eu comecei. Mas, enfim, vamos continuar aqui nessa tua trajetória. E aí tu teve esse sucesso, tal, né? E como é que foi quando é que a ficha caiu e tu pensou assim, nossa, eu preciso me profissionalizar ainda mais. Eu já sou profissional, mas eu preciso profissionalizar mais. E como que se deu esse caminhar, né? Porque, olha só, antes até de tu responder, se a gente traçar um paralelo, né?
entre esse período que tu tá passando e hoje, né, cara, as dificuldades que a gente tinha lá atrás não se comparam com as dificuldades que a gente tem hoje, né? É totalmente diferente, né, meu? Porque hoje a gente tem tanta facilidade, já tem tantas soluções, né? Então tu fala em plataforma de entrega de conteúdo, cara, tu dá um chute e saiu 10, né? Naquela época nem tinha. A gente tinha que criar isso, né? Nem tinha o Wagner. E tinha uma série de dificuldades que hoje tem mais facilidades do que dificuldades, né? O maior problema naquela época era também que não existia hoje as profissões que tem. Então, por exemplo, não existia o gestor de tráfego, a Uhum. profissão mesmo. Outra Não. coisa, não existia assistente virtual. Cara, olha só, hoje, se eu tenho uma demanda muito grande, eu contrato 2, 3 assistentes virtual, Uhum. preparada para responder e-mail, preparada para fazer o suporte para o meu cliente. Naquela época não existia closer, que é aquela pessoa que faz reunião 1 a 1 com os clientes para poder oferecer o próximo nível. Então imagina só o quanto de dinheiro que eu perdi, porque naquela época as próprias plataformas não tinham opção de upsell. Não tinha. Não tinha ordem bump, Não tinha. tá? É Não tinha verdade, ordem cara. bump. Na verdade, tu tinha que adaptar, né? Tinha que Então, adaptar. tu fazia isso, e aí eu lembro, cara, que teve, num dos lançamentos que eu fiz, não tinha, Hotmart não tinha isso ainda, em 2017. A gente criava uma página de redirecionamento. E nessa página de redirecionamento, aí tinha lá um vídeo explicando, dando as boas-vindas para a pessoa e tal, e dizendo assim, olha, mas espera aí que eu tenho mais uma oferta para te fazer, né? E aparecia o botão. Só que a pessoa tinha que clicar, cair numa outra página, botar de novo o cartão, né? Não é hoje tudo automático que, cara, tu fez a compra e aí tu já tem um order bump ali embaixo, mas tu não quis comprar, tu clica, né, compra, e aí antes de fechar, tu diz, ó, tem uma outra opção aqui, uma outra oferta. É só tu clicar em OK que tá tudo certo, já vai entrar dentro do teu próprio cartão, não precisa clicar, comprar botar o cartão de novo, né? Cara, era assim, e eu cheguei a fazer isso em 3 níveis, tá? O produto principal, olha só, o produto principal, aí página de obrigado, com redirecionamento para uma outra oferta, e dessa daqui, se a pessoa comprasse, ela caía numa outra oferta, né? Cara, pensa no trabalho que dava fazer isso, e outra, e quando não funcionava. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Era um. E aí a gente tá falando de lançamentos que a gente tá. Que, cara, nesse que não. É que eu tenho. Eu tive muita. Vamos dizer assim, eu tive muita sorte e ao mesmo tempo muita competência para assumir o meu primeiro lançamento, um lançamento onde eu investi R$ 100.000, cara. E o projeto todo, eu já contei isso algumas vezes. O projeto todo era um projeto de 300 mil. Em 2017, isso, cara. Cara, é a mesma coisa que tu investir hoje R$ 1 milhão num lançamento. É a mesma Com coisa. certeza. O tamanho, sabe? A quantidade de pessoas, o time de suporte. Cara, a gente tinha, o quê? Nesse primeiro lançamento tinha 12 pessoas trabalhando com a gente. 12, né? Só para abrir o carrinho. Só para abrir o carrinho. Ali 12 pessoas de todo o time, contando o time de suporte. Para atendimento, a gente tinha atendimento e fechamento, sabe? A gente tinha 6 pessoas num time de vendas, né? Imagina, cara. E mais toda a equipe, design, tudo eram 12 pessoas, 12. A gente chegou a ter 27 pessoas no lançamento seguinte, nos ajudando. Por quê? Porque a gente tinha que fazer isso. Hoje é um pouco. Não que não precisa ter um time tão grande assim, mas hoje, como tu fala, com assistente, com outras facilidades, empresas, né? Hoje tem empresa especializada em recuperação de venda, cara. Naquela época não existia nada disso, nada, 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 nada. Né? Então é um. Mas enfim, são coisas que a gente passa e são dessas dificuldades que nascem as soluções, né? São das dificuldades, desses problemas que nascem as grandes soluções. Tá aí Hotmart, tá aí Eduz, tá aí Wi-Fi e todas as outras plataformas que vêm vindo junto com todas essas aí, né? E vai aos poucos, né? Eu lembro Uhum. que a Monetize, eu conheci o Márcio no Rio de Janeiro, né? O fundador da Monetize, junto com a Fernanda. E eu lembro que depois que eu saí do Hotmart, eu fui para a Monetize, a segunda plataforma, fiquei muitos anos, ainda tenho produtos físicos na Monetize, e lembro até hoje, eu falo isso para minha esposa, para os amigos, do Márcio programando, sentado, assim, ó, no chão do Afiliados Brasil, que é um evento que todo ano eu vou. Esse ano eu não consegui ir por conta do nascimento do meu filho. Uhum. E eu lembro em 2016, assim, o Márcio no chão, assim, programando a Monetize. Então, eu estou nesse mercado, conheço muita gente nesse mercado, e Wagner, eu só comecei mesmo a me profissionalizar após 2016. Então, depois que eu tive
O Cris sai de piloto automático. Quando eu disse que eu quebrei é porque eu não estava preparado para receber o valor financeiro que eu tinha. Por quê? Porque eu não consegui reverter os reembolsos, não tinha uma equipe, eu cresci muito rápido. Esse que é o grande problema de muitos na internet. Eles falam muito de faturamento, né? O famoso 6 em 7, 7 em 8. Só que muitos desses produtores, eles não estão preparados em estrutura, principalmente mentalmente, para poder faturar. Então, eu vejo que, naquela época, eu não quebrei assim, porque eu ainda consegui reverter a situação, porém, de 2015, eu fiquei em 1 ano e meio, tá? Vou ser bem sincero para você, de certa forma, queimado com alguns clientes, porque imagina só, eu recebi uma grande quantidade de clientes, chuva de clientes. Naquela época, eu consegui convencer os top afiliados a jogarem tráfego na minha página de vendas. Não trabalhava com tráfego pago naquela época. E aí, o que acontece? Aqueles clientes que não tiveram uma experiência memorável, o que aconteceu? Eles não compraram mais de mim, cara. E é o que acontece com você também. O que a gente estava falando anteriormente. Isso aconteceu comigo. Se você não tem uma experiência com curso, cara, uma experiência audiovisual legal, uma experiência de suporte legal, uma experiência com conteúdo. O conteúdo, eu vou falar para você, ele é importante, mas não é tudo. Porque eu conheço pessoas, participei de cursos, inúmeros, diferentes temáticas, e o conteúdo não era bom, mas o suporte era bom, a mentoria que acompanhava o curso era excelente, melhor do que o material. Então, o processo educacional na internet é um conjunto. Né? E naquela época, como eu disse, eu era um cara sozinho, no apartamento, existiam as profissões que existem hoje, o dinheiro era outro, era um valor que eu não cobro hoje mais por um material, e eu acabei me sujando um pouco com esses clientes. Lógico que muitos eu consegui ainda reverter, vender novamente para eles, eu tiveram uma experiência favorável, mas muitos outros até hoje não compram mais conteúdo meu. Ou às vezes não querem nem saber do meu conteúdo. Porque eu estava preparado. Então, isso é interessante comentar com sinceridade, que você tem que, ao vender um conteúdo na internet, você tem que pensar na experiência. É a mesma coisa esse podcast que nós estamos fazendo. Eu quero que a pessoa ela tenha uma experiência, Wagner, nos ouvindo, nos assistindo, que ela possa falar, poxa, estou sentindo verdade no que o Brunão está falando, estou sentindo verdade no que o Wagner está falando, gostei dessa experiência, porque o tolo é aquele que prefere aprender com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, pega o drive aí, você que está ouvindo, assistindo, já coloca aí na sua mentalidade. Cara, aprenda com os meus erros. Então, ao preparar um conteúdo, pense, poxa, como que vai ser a experiência? Na hora de receber o login, tá? Na hora que vai acessar a área de membros, pós-conclusão, hoje, o Wagner, se fala muito em trilha, não sei se você já ouviu isso, né? O que é a trilha, né? Não tem nada para demonstrar. É você pegar e mostrar o caminho que deve passar. Igual eu estava te mostrando alguns cursos aqui no off de algumas pessoas, e você vê que não tem uma trilha. Não, tem que assistir aqui, depois fazer isso, depois fazer aquilo, sabe? Tem que ir o caminho. Meio que se encontrando, né, no caminho. E naquela época eu não tinha esse conhecimento de trilha, né? E eu acho que muitas pessoas, até os top players, muitos até hoje não têm esse conhecimento de trilha. De qual que é a trilha que a pessoa tem que ir, porque muitos vendem por vender. Falam da boca para fora da transformação, mas não oferecem transformação. Por exemplo, na minha mentoria, você conhece bem, todas as pessoas que entram, eu faço o onboarding. O que é o onboarding? Eu pego, ligo para a pessoa e falo assim, qual que é o melhor horário para fazer uma reunião, eu e você? Sim. Ou você e alguém da minha equipe. A pessoa fala amanhã, eu sento com a pessoa, abre a área de membros, está aqui seu login e senha, explico, dou uma boas-vindas para a pessoa, mostro para a pessoa como que vai funcionar, qual o resultado que ela vai ter, e bem pé no chão. Então, esse onboarding, eu mostro a trilha para ela. E aí, tudo isso me ajuda a acabar com os embolsos que eu tive no passado, a alinhar expectativas, tá, Wagner? Alinhar expectativas, que eu acho que é o mais importante, porque naquela época, em 2016, sabe, eu acho que das primeiras turmas do Fórmula, o Fórmula mudou muito o mercado por causa da promessa, né? Então, as pessoas começaram a prometer muito, não que é culpa do Fórmula, mas o Fórmula evidenciou as promessas, né? E aí as pessoas começaram a prometer, né? Muitas pessoas, assim, a prometer algo que não conseguiriam cumprir, por exemplo, no nicho de emagrecimento. Abusar dos gatilhos mentais, né? Abusado. Hoje, eu vou ser bem franco para você, eu até não trabalho com gatilhos, né? Eu tenho um copywriter, Jean, um abraço, ele que faz as cópias para mim, e eu tento falar para ele, cara, tenta ser o mais simples possível, sem promessa. Por quê?
a copy vence, mas não convence no final. Porque se a pessoa precisou ser convencida de algo, você já perdeu. Eu não tenho que te convencer nada. Eu só tenho que te mostrar que eu tenho a solução. Quer ou não quer? Não quero. Tudo bem, faz parte. Então, se você convence uma pessoa que já não quer você já está errado. É igual você convencer alguém a querer namorar contigo. Sim. Você entendeu? Não, a pessoa tem que se apaixonar pelo Wagner, por quem ele é, Tem que pela conquistar aparência. aquela pessoa, né? Destaca a pessoa. Imagina você ter que convencer uma pessoa que não quer ficar contigo. Você acha que ela vai ficar com Vai você? Não durar, vai. né? Você pode convencer ela uma semana, um mês. Você sabe o que eu estou falando, Wagner? Não tem como você convencer para sempre. Não, não tem mesmo. É verdade. É O o... processo de venda, ele é um processo de conquista, na verdade, né? Se a Sim. gente for fazer um paralelo, né? A pessoa, tu precisa demonstrar para ela que tu é a pessoa certa para ela. Tu tem que Sim. seduzir, tu tem que primeiro, né, atrair a atenção daquela pessoa, né? Despertar o interesse, o desejo, né? Se mostrar, fazer com que ela tenha uma atitude, e aí depois é que tu vai para uma ação aqui, né? E aí sim é que a coisa acaba acontecendo, né? Durante todo o teu processo de venda, tu tem que passar por essas fases. E o abuso do gatilho mental faz o quê? Faz tu pular muitas vezes, tu chama atenção e já chama para ação praticamente, né? Tu não segue um caminho dizendo assim, cara, isso faz sentido. E aí a pessoa faz o quê? Ela compra somente na emoção e não usa a razão. E aí a experiência no final pro cliente não é legal. Mas também não é legal pro expert, porque ele não vai ter uma boa experiência com esse cliente, não vai levar esse cliente a comprar um próximo produto, que aí entra a questão do LTV, e consequentemente, né, tu só fez uma venda. Mas Wagner é uma venda. Cara, o grande segredo, e aqui fica até uma dica aqui para quem está para quem tá nos assistindo. O grande segredo da venda não está na primeira venda. O grande segredo da venda está em tu vender pela segunda vez para a mesma pessoa. Segunda, terceira, quarta vez, ou manter ela sempre em contato contigo através de uma comunidade, através de uma área de membros, através de uma assinatura. Porque isso demonstra para você que, cara, você tá. Aquela pessoa, ela quer estar contigo, entendeu? E ela não vai, no final da assinatura, ela não vai simplesmente ir lá e cancelar. Ela vai. Ela nem vai pensar que tem renovação. Ela simplesmente, não, é normal isso. Não, renovar? Nem penso, entende? Cara, quando tu chega nesse nível de consciência com o teu cliente, meu, com certeza tu já tá num outro patamar. Num outro patamar. Faz sentido? Total sentido. E eu penso a mesma coisa, cara. Eu aprendi uma frase com um grande professor de filosofia que falava assim: Bruno, Esparta vence, mas não convence. Né? Não adianta você querer convencer com a força. Não adianta. Exatamente. E o que Mas, acontece, né? Eu vejo que cada dia mais, o Wagner, falo pela minha experiência, tanto com a venda de produto físico, quanto também com a venda de conhecimento pela internet. O custo de aquisição está alto, o ROI está diminuindo. Naquela época, eu não fiz anúncios de 2012 a 2016, por quê? Porque eu não tinha cartão de crédito. Hoje é fácil você ter cartão de crédito pré-pago, né? Mas naquela época não tinha. Não tinha, infelizmente, o banco não aprovava cartão. Hoje todo tu mundo tinha tem que um ter cartão, crédito para ter cartão de crédito. tem que ter crédito para ter cartão de crédito. Às vezes quem está me assistindo tem 18 anos fala, pô, não tinha no banco, não tinha C6 Bank, não tinha tal banco digital. Não tinha banco digital. Banco digital, a maioria, se não me engano, surgiu depois de 2018. Se tinha em 2016, eu não lembro. Né? Não, não. Não, 2017 já tinha. Isso eu lembro porque a gente usava a conta simples, lembra? Sim. Lembra a conta simples? Que tu gerava lá 10, 15, 20 cartão, só que eram cartões pré-pagos, né? Que até o Facebook aboliu Eu, esse cartão. eu até digitei aqui, ó, conta simples, quando que o Nubank foi fundado? 2013. Então eu não conhecia na É, época. é. Mas então, eu não tinha cartão e também não tinha dinheiro, né, Wagner? Depois de Uhum. 2016, 2015 para 2016, que eu tive meu sucesso, meu primeiro sucesso, aí as coisas começaram a melhorar, foi quando eu comecei a me profissionalizar e, de fato, né, comecei a fazer anúncios. Mas naquela época, eu tive até alguns amigos que ficaram ricos com o Facebook. Não tinha tanta política quanto tinha hoje, cara. Ah, isso é verdade. Ficaram Isso é ricos, verdade. ficaram assim, ricos demais Vendendo com o Facebook. encapsulado, Não, vendendo produto tudo.
produto que hoje são produtos considerados black, que naquela época não era black, e tava tudo certo, dava uma camuflada e fazia venda, né? Eu lembro disso. Eu sou dessa época também, O pessoal ganhou muita grana, muita mesmo, com sabe? certeza. Com o Facebook. E só para não querendo te cortar, mas para gente dar um salto aqui. Quando que tu começou a fazer tráfego para o teu negócio? Né? Porque antes, só para explicar, né? Não sei se ficou claro para todo mundo, o Bruno, ele teve esse sucesso, fez essas grandes vendas porque ele utilizou uma força de venda, uma força de tráfego a partir de afiliados, né, Bruno? Sim, Então, os afiliados tinham uma audiência, os afiliados tinham listas e eles mandavam, faziam a venda por uma comissão do teu produto, certo? perfeito. E aí, quando é que tu começou e tu viu que precisava fazer tráfego pago para o teu negócio? Todo meu negócio antes, o Wagner, ele era baseado em tráfego orgânico. Tá? Todo Uhum. meu negócio baseado em tráfego orgânico. O que eu fazia para poder ter tráfego, tá? Eu blogava. Eu tenho até um blog com mais de 1.000 artigos. Se quiser conhecer, é o marketingcombrunomarinho.com.br, que ali eu falava sobre tudo e capturava muito e-mail. Meu jogo sempre foi captura de e-mail, Uhum. até meados de 2017. Então, gerava muito conteúdo posicionado no Google. Então, posicionava conteúdo, capturava e-mail. Muito inbound marketing. Então, sempre trabalhei com essa, até trabalho até hoje, inclusive. Uhum. Mas não tão forte quanto antes de 2016. Aí, se não me engano, na linha do tempo, tá? Eu posso estar errado nas datas, mas se não me engano, em maio de 2013 foi implantado no Google a versão, acho que 2.0 do Pinguim, Uhum. Pinguim do Panda, mais ou menos no Google. E aí o Google mudou o algoritmo e, cara, quem trabalhava com tráfego orgânico começou a cair. E aí em 2016 teve uma outra atualização, final de 2015, eu posso estar errado, ou meio de 2016, tá? Muitos anos atrás, atualização do Google. E aí muitos outros sites que eu tinha caíram. Então a gente foi obrigado a mudar o modelo de captação de tráfego. E como eu já Tu tinha disse mais caíram, recursos, não que eles saíram do ar, foi que eles perderam não, posição. sim, perder posição. Entendi. Então já era mais difícil posicionar no Google de maneira estratégica para ficar as atualizações do Google, Uhum. tá? No final de 2015 para meio de 2016. E aí as atualizações só pioraram, né? Que era muito mais fácil você posicionar no Google do que hoje em dia, né? Porque antigamente não tinha tantos fatores de ranqueamento, como, por exemplo, autoridade de domínio, autoridade das páginas, quantidade de backlinks, né? Então, poxa, muita gente ganhou dinheiro também com o Google, né? Alguns anos Muito. atrás. Hoje, para você posicionar, você precisa ter um site com muita confiabilidade no Google, mas não é impossível também. É possível você hoje ranquear, mas nas palavras-chave que eu ranqueava naquela época, como, por exemplo, curso de e-commerce. Pô, eu tinha um curso de e-commerce gratuito, estava na primeira página, o Wagner. Uhum. Curso de marketing digital gratuito na primeira página. Então, todo dia captava muitos leads. Uhum. E aí, depois dessa caída do Google, né, eu comecei a investir em tráfego, comecei a investir no Facebook. Então, naquela época, eu fazia até a arbitragem também com o Facebook, com o AdSense do Google. Né? Tinha muitos blogs, mandava tráfego para o Google, para o blog, para tentar ganhar no AdSense. Também capturava muito e-mail. Então, foi nessa época que eu comecei a diversificar os meus ganhos, né? Uhum. Dentro do meu negócio. Não só com o produto, mas também com o produto físico, nessa época, e também com o Google AdSense. Então, eu comecei a fazer tráfego para os três. E aí, Uhum. de lá, eu não parei mais. Uhum. Que legal, cara. E dentro dessa. E uma curiosidade, cara. Como que tu aprendeu a fazer tráfego nessa época? Cara, foi perdendo muitas contas de anúncio, né? Foi perdendo muitas contas de anúncio. E eu nunca trabalhei com oferta direta. Aham. Então, eu sempre trabalhei com os imãs digitais, né? Os iscas digitais. As iscas digitais. Sim, então sempre anunciava para e-book, capturava e-mail. Ou Uhum. anunciava webinar, ou página de captura para lançamento. No Uhum. Google AdSense, arbitragem, jogava para um artigo para poder ter tráfego ali, alguém clicar nos anúncios. E certo, mas E tu aprendeu na prática, clicando e na, fuçando? Tu na fez algum. prática, porque naquela época ali ainda, 2017, eu fiz alguns cursos, se não me engano, de tráfego, mas a maioria, assim, foi na prática, o Wagner, na Uhum. prática. Entendi. E nessa época tu lembra quanto que tu investia por dia em tráfego? Mais ou menos? Naquela época, quando eu comecei, era no máximo R$ 100, né?
200 É. reais, e aí escalando. Naquela época as BMs eram limitadas, né? Não era igual hoje em dia. Uhum. Hoje, Meu. Isso que eu falo, né? O quanta facilidade a gente tem hoje, né? Que antigamente a gente não tinha. Nessa sim. época que eu comecei a fazer tráfego, cara, eu investia R$ 50 por dia, era o máximo, assim. Meu Deus, cara, nossa, eu invisto R$ 50 por dia. Eu era o cara do rolê, entendeu? Hoje em dia, cara, R$ 50, né? Tudo bem, teve toda uma questão de desvalorização do real, enfim. Mas se eu for traçar um paralelo, entender assim, tá, mas qual era em dinheiros de hoje? Quanto seria, né? Quanto seria hoje em dinheiros? Cara, em dinheiro de hoje seria em torno aí de uns R$ 300 por dia. Então, a gente está falando aí de investir R$ 9.000 hoje, né? Por mês. Então, isso já é um investimento considerável, né? E, e mesmo assim depois teve um baita de um salto e tal, né? E me fala uma coisa, Bruno, eu sei que, né, muito massa a tua história, assim, né? A gente tá conversando aqui e, cara, quem tiver nos ouvindo aí, tem entre 18 e 24 anos, vai olhar assim, meu Deus, esses dois são dinossauros no marketing digital, né? E realmente, né, cara, a gente é de uma época onde a gente passou por todos esses perrengues aí, né? E me fala uma coisa, nesse período, cara, qual foi assim, as maiores dificuldades que tu passou, né? E, e quais foram as maiores cagadas que tu pode dizer assim, ó, cara, isso aqui, a maior ou as maiores, enfim, quantos tu quiser contar aí pra gente que tu passou. Cara, eu acho que assim, as maiores dificuldades foi não ter um planejamento, Wagner. Uhum, Tanto dos lançamentos, assim, quando eu digo um planejamento, é um planejamento maduro, tá? Por quê? Porque naquela época eu não era casado, cara, eu não tinha filhos, cara, eu era um cara solteiro num apartamento, né? uhum, Inclusive, depois, Wagner, eu vivi ainda uma vida de nômade digital. Cara, fui viajando, conhecendo, morando em hotel. E, cara, gastei dinheiro, me diverti, tá? Mas eu vejo hoje, assim, um pouco mais adulto, eu posso ser sincero com você, que a falta de planejamento é o que ferra 99% das pessoas. Eu vou te explicar o porquê. Olha só, quando eu ganhava com o lançamento, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu acho que a mentalidade que muita gente tem. Inclusive, eu falei esses dias com um menino que é afiliado nosso, e ele ganha uma grana, cara, com Facebook Ads, com os nossos produtos encapsulados que eu tenho, e ele foi e comprou um carro à vista. E aí eu falei para ele, cara, eu já fiz isso com você. Não comprei o carrão que você comprou, mas eu comprei um modelo pé de chinelo. Lá na época, o meu primeiro carrinho que eu tive foi um Ford Ka. E comprei à vista. E foi logo no Crisai Vídeo Piloto Automático. Vou te explicar o porquê. Muita gente comete esse erro que eu cometi, que esse afiliado cometeu. Que é a falta de planejamento, de confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Vai. uhum, Então, o cara, ele, por exemplo, fez 6 em 7. Beleza, um excelente número. Mas qual que é o seu lucro real? Seu lucro bruto, concorda comigo? uhum, Aí o que o cara faz? O cara fica maravilhado, fala, tô rico. Uou! Vai lá, compra um carro. Aí esquece de pagar o DAS, o Imposto Simples Nacional. Aí esquece que ele tem que tirar a grana que ele investiu no tráfego. Aí ele começa a fazer loucura atrás de loucura. E, na verdade, o 6 em 7 dele foi a quebradeira dele, foi o pesadelo dele. Por quê? Porque ele lucrou uma grana, ele gastou mais do que ganhou, porque ele não fez um planejamento financeiro. Então, Wagner, se você perguntar qual foi a minha maior loucura, foi essa. uhum, Foi ter feito os meus lançamentos de curso, deu muito certo, e não ter um planejamento empresarial de ter enxergado isso como um negócio. Por isso que eu te falei assim, de 2017 para frente, cara, que eu me profissionalizei. Talvez eu poderia estar muito maior se não fosse as minhas infantilidades. Hoje tem sim, um canal de 50 mil inscritos no YouTube. Cara, tem uma lista de mais de 150 mil pessoas, muitos grupos de WhatsApp e lançamentos. Talvez eu poderia ter um canal de 100, 150 mil inscritos, talvez o dobro de faturamento, porque eu não fui um cara adulto no início. Confundir a uhum, pessoa física com pessoa jurídica. Então, na minha opinião, essa foi a maior loucura. Qual que é a maior loucura, cara? Eu conheci, por exemplo, é uma loucura boa, né? Eu conheci um cara através dos meus lançamentos, um aluno, comprou meu material, o cara ficou meu amigão e chamou para morar no Ceará. Do nada, eu nunca tinha visto o cara na minha vida. O que eu fiz? Ele me ligou na terça-feira e falou, cara, estava em Foz do Iguaçu, passeando, cara, estava vindo para o Ceará na quinta-feira, eu estava no Ceará. uau. E fiquei 2 anos morando no Ceará, velho. Você acredita? Tu foi só com 2 anos uma morando. mala e se mudou. Mudei, cara, do nada, olha que louco, que louco.
E se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conhecido minha esposa. Porque a minha Bom, esposa é do Ceará. Eu não tinha tido então meu tá. aqui. Então tu fez a coisa certa. E deu tudo certo. A mesma coisa em Belo Horizonte. Fiquei 2 anos lá em Belo Horizonte, cara, conheci alguém. Então, fui fazendo muitas loucuras ao longo da minha trajetória profissional, mas nessas loucuras, eu falo da minha adolescência digital, não sabendo distinguir, fazendo fluxo de caixa. Porque hoje, se você não consegue distinguir, você está perdido. Então, eu vejo muitos afiliados, muitos produtores querendo ter uma vida de nômade. Cara, eu vivi isso, foi muito legal, muito bacana, mas eu vejo que muita gente quer fazer isso sem a estrutura empresarial. Então, Wagner, o cara vê lá o cara com carrão no Instagram, tem que pensar, será que ele comprou o carrão e deixou de ter o fluxo de caixa na empresa? Uhum. Eu já te falei, o que eu mais aprendi nessa jornada é que milionários sussurram sobre dinheiro, pobres gritam E sobre dinheiro. Então, essas pessoas que estão comprando coisas, comprando, talvez elas estão chegando. repete, porque isso aí a gente falou nos bastidores e me impactou bastante. Repete essa frase, eu vou ficar bem quietinho. Milionários sussurram sobre o dinheiro, pobres gritam sobre o dinheiro. O que significa? Milionários, pessoas que eu tive contato, fazendo consultoria, grandes lançadores, assim, então, bastidores, caras que fazem 8 dígitos, eles sussurram sobre o dinheiro. O que sussurram? Eles não mostram a vida deles. São quietinhos. Pode ter um Porsche Cayenne na garagem, uma casa, uma mansão, mas não mostra a mansão para ninguém. Tem ali os amigos seletos para entrar na casa. Não mostram o estilo de vida deles. Tem Instagram, são até grandes no Instagram, mas nunca ninguém sabe nem o endereço da casa dele na Alphaville. São quietos, porque eles sussurram sobre dinheiro. Eles sabem que é importante ter essa privacidade financeira. Eles sabem disso. Agora, o pobre, ele grita, por quê? Porque ele quer mostrar para todo mundo, eu consegui aqui um carrão, eu consegui uma camisa de marca, ele é um outdoor da Gucci. Eu vejo, então, os caras que fazem um lançamento, aquelas roupas da Gucci, de 40, 50 mil, só uma roupa, só uma blusa, tá? E aí, se você perguntar para um cara que é verdadeiramente milionário, tá? E tem muita grana, ele jamais compraria. Uhum. Cara, eu tenho uma história, porque aí tem dois caminhos, né? Quer dizer, tem vários pontos de vista que a gente pode fazer sobre isso que a gente está falando. E aí tu tá trazendo essa questão da grana, fluxo de caixa, planejamento, né? Mas tem um ponto, cara. Eu tenho dois amigos, né? Que são são jovens, tá? E que ao longo desse ano a gente se conectou, né? E porque eu conhecia um deles eu conheço ele há 2 anos e o sócio dele eu conheci esse ano, tá? E esses dois caras eles começaram a bombar, mas bombar mesmo, assim, a bombar muito, 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 muito mesmo, tá? E, cara, eu lembro numa das ocasiões que a gente estava, inclusive eles estavam em casa, né? Foram jantar lá em casa e tal, foi muito agradável a gente conversando sobre isso. E aí eles falando, né, de tudo que eles estavam passando, nas entrevistas, os podcasts que eles estavam participando, e que estava indo muito bem e tal, e aquele hype super top pra caramba. E, eu lembro, né, de ter dito para eles, cara, eu preciso que vocês olhem para tudo isso em off, assim, sabe? E como uma orientação mesmo, sabe? Tipo um paizão. E, cara, eles têm idade, inclusive, para ser meus filhos, só para ter uma ideia de tão jovens que eles são. E aí, cara, nessa oportunidade, eu falei para eles, será que esse é o melhor caminho para vocês? Eu acho, cara, pô, é massa, né? Tu ostentar, eu digo assim, não é massa tu ostentar, mas tu ter a possibilidade, tu ter proventos, tu ter ganhos, sabe? Tudo isso é muito legal. Eu acho muito Muito legal. show, vai. É muito. A prosperidade, ela tem que brotar, tem que ser assim mesmo. Sim. Mas como tu faz isso é que tá a grande questão. E eles dizem, não, vai porque se não for assim, porque se não for assado, não sei o que, tal, porque a gente vai, porque a gente não vai. E eu sou do tipo de cara que eu falo, mas eu não insisto. Entende? Eu dou pelo menos 1 ou 2 porquês do porquê que eu acredito que não seria aquele caminho. Até porque enfim, eles podem inclusive até julgar isso. Só que o melhor aprendizado é aquele que tu passa, não aquele que tu estudou, entende? Ou que te falaram. E agora há pouco, acho que foi semana passada, conversando com eles, e eles deram uma sumida, assim. E eu saquei, né, cara? Digo, tá, já sei o que aconteceu. E não falei nada e tal, né? Só a única coisa, cara, e aí isso é uma característica minha, tá? A única coisa que eu fico preocupado. Até vamos dizer assim, até é desnecessário isso, né? Mas é uma questão minha, eu sou muito paizão, assim, então. E aí eu Sim. comecei a entrar em contato com eles, né? Chamar ali no WhatsApp e eles não estavam me respondendo.
Mas eu sei da correria deles, né? E aí mantive, né? Só que, cara, uns 3 dias depois, não, quase que eu falei o nome dele. Não vou falar o nome dele. Ele entrou em contato comigo e dizendo: Nossa, a gente teve que dar um tempo, porque, cara, a gente começou a ter muita coisa começou a acontecer na nossa vida. E, cara, e olha só o que eles me falaram, cara, que foi exatamente aquilo que eu falei pra eles lá atrás. Só que ele, assim, com todo o respeito, né? E eu também não quero pegar esse crédito pra mim. Não é isso que eu quero. Mas uma coisa que eu falei, diz, cara, você tem que pensar na energia que vocês estão emanando. Qual é a energia que vocês querem que as pessoas captem de vocês? E qual foi a devolutiva? Uma das primeiras coisas que ele falou, cara, a gente começou a perceber que tava uma energia muito densa em cima da gente. Sabe? E eu digo, cara. E aí a minha resposta para ele foi: cara, olha só, isso acontece, legal, dá uma sumida. Vamos, né? Vocês têm muito tempo ainda pela frente. Coloca o trem na linha de novo, cara, e lá na frente a gente vai voltar, vai. Porque existe um projeto aí por trás, né? Que tá por acontecer. Eu disse, cara, esse projeto aí vai acontecer, entende? Então, vocês não precisam ter pressa. Mas o mais interessante foi isso, que lá, quando eles estavam começando, eu disse, cara, qual é o tipo de energia que vocês querem emanar para as pessoas? Só que a gente sabe que a energia que a gente emana, a gente também atrai. E aí, quando essa energia bateu neles, eles, sentiram. Agora, qual é que é o aprendizado deles? Eles perceberem que aquela energia que bateu neles era a mesma que eles estavam mandando para as pessoas, entendeu? E aí? Entende? E aí fica um grande aprendizado, né? Então isso é muito poderoso, cara, muito poderoso mesmo. Eu nunca compartilhei, assim, minha vida privada na internet, e nunca compartilhei, até falei isso para você ontem na mentoria, Sim, meus sim. ganhos financeiros, tá? Eu até falei aqui alguns ganhos, mas por meramente educacional. Por que que eu não faço isso? Porque não é o tipo de cliente que eu estou procurando. É algo que você falou, né, de emanar energia. Porque, por exemplo, hoje existe uma fórmula no Brasil, tá? É uma fórmula testada e comprovada, Wagner. Cara, se eu aparecer aqui, esteticamente, padronizado, que é o rótulo que as pessoas querem. Cara, aqueles dentes brancos que parece aqueles flats, tá ligado? Aqueles flats. O branco tem que ser natural, você não aquele forçado mesmo. Tô falando o forçado, né? Eu até mandei para minha esposa um meme aqui sobre dentes brancos, eu até rachei da risada, eu vou até te mandar esse meme aqui, ó. Atualmente as pessoas estão assim, ó. Bem assim Tá mesmo, bom? cara. Faz isso não, tá até aqui, ó, o meme, ó. Faz isso não. Meu Deus. Né? Tá todo mundo com dente igual, né, cara? Igual. Assim, com esse padrão, com carrão, cara, história de vender. Mas aí eu vou te perguntar, será que isso é sustentável, mano? Esse padrão? É o que acontece, né? Quando eu fiz essas loucuras, cara, viver uma vida nômade, de não ter um planejamento empresarial, não vou falar planejamento financeiro, colocar um globo, planejamento empresarial, a chance de você passar apuros é muito grande. Porque eu já passei assim, de fazer, cara, sendo sincero para você, 50 mil de faturamento no lançamento, outras vezes 100 mil de faturamento, e 2 meses depois está sem grana, cara. É muito louco isso, Entende que né? absurdo isso, cara? É muito louco. E aí eu tô sendo sincero com você, ô Wagner, que são erros de 5 anos atrás, erros de 7 anos atrás. Cara, que eu vejo molecada hoje, muita gente que já corou até mais velho do que eu fazendo, cara. Você entende? Então essa é a maior loucura do empreendedor. Cara, separar não separar PFPJ. É não ter um planejamento. Por exemplo, hoje, a sua empresa educacional, por exemplo, com o método Keller, vai chegar até onde? O que você precisa? Qual que é o planejamento? Tá? Qual é o prolabore que você tem? Então, o cara fez 100 mil, ele acha que 100 mil é o salário dele. Ele vai gastar os 100 mil. Vai gastar 100 mil. Então, essa que é a loucura, Wagner, que eu cometi. Há 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, no meu passado. Que doido, cara. Porque eu tomei uma decisão após 2018, falei, cara, eu vou me profissionalizar. Vou montar uma empresa educacional, que eu já estou vendo cursos. Essa empresa educacional vai precisar do quê? Quais são os tentáculos da empresa? Ah, essa empresa, tá, beleza. Eu vendo produtos físicos. De que tipo? O que essa empresa de produto físico vai precisar? Pronto. Muito massa. Separei as duas empresas. Não fiquei aquela coisa toda misturada. Fiz um planejamento. Fui procurar os melhores para poder me ajudar. Fui fazer mentoria. Tá? Fui procurar ajuda. Porque eu estava doente. Fui procurar cura. Entendeu? E aí existe também essa questão que até você falou na mentoria
sobre o ego, né? Então, você querer se comparar muito aos outros e querer viver a vida dos outros, né? Então, no marketing Sim. digital tem muito isso. Então, o cara está começando como terapeuta agora. Aí ele vê o terapeuta que está há 10 anos. Igual eu, passou o perrengue, errou um monte, ele quer se comparar. Então, Uhum. Isso é o também maior isso é erro. loucura, cara. Isso para Eu, mim eu é nem falo, eu nem loucura. falo que é um erro. Isso daí é um suicídio que a pessoa comete. Suicídio. Quando ela se compara, né? Ela tá fazendo um suicídio muito, muito cruel com ela mesma, né? Porque, cara, cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua forma, né? A gente sabe que as pessoas que se conectam com o Bruno não são as mesmas pessoas que se conectam com o Wagner. As Não. pessoas que se conectam com o Wagner não são as mesmas pessoas que se conectam com qualquer outro player do digital que faz o que eu faço, né? Que trabalham com gestão de tráfego, por exemplo, né? E não quero ser aqui também antiético de citar as pessoas que não estão aqui. Mas, cara, isso é muito ruim. O ego a gente, todo dia, a gente acorda e o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Mas não a gente. É o nosso ego, cara. Porque é ele que vai tentar nos sabotar sempre que a gente for dar um passo, for fazer alguma coisa, sabe? Eu falo isso quando, por exemplo, tu começa a gravar vídeo, né? Começa a gravar vídeo, cara, é impressionante a quantidade de coisas que tu enxerga enquanto tu tá te gravando. Mas quem é que tá fazendo isso contigo? É o teu ego, é o teu auto-julgamento, que é o pior. Se tu pegar o mesmo vídeo, tu gravou, tu não gostou, se tu vai mostrar a pessoa, nossa, que legal, fumaça. Não, não, olha só, eu falei desse jeito, eu entortei a boca, eu falei olhando pra. Cara, mas tá bom, entende? Não tá tão ruim assim. E aí isso é o nosso maior desafio, né? Para quem trabalha, para quem produz conteúdo, para quem dá a cara a tapa, como a gente está dando aqui, por exemplo, para botar um podcast desse para rodar, cara, eu tô rasgando, me rasgando inteiro, literalmente, me rasgando com o meu ego aqui, cara. Cara, não é o ideal. Não é o ideal. Mas qual é o segredo do sucesso, cara? É tu fazer o melhor com as condições que tu tem hoje. E depois tu ir melhorando enquanto as condições começam a melhorar. E ponto. Porque senão tu nunca vai fazer. Tu sempre vai ficar esperando a condição ideal, o cenário ideal, o microfone ideal, o computador ideal, a iluminação ideal, o cenário ideal. E, cara, e aí tu não faz. E o mundo é de quem faz, cara. É de quem vai lá e faz. Dá a cara e faz não sei o quê. Né? E aí a gente tem N exemplos aqui que eu posso citar de pessoas que são resilientes, que são perspicazes naquilo que fazem e que, cara, não tem ego envolvido, né? Não estão nem aí, cara. Eles querem ir lá e fazer, eles acreditam, entendeu? Né? Não sei se tu já viu o documentário do Elon Musk, que conta a Não, nunca história vi. que conta a história da Starlink. Cara, o último lançamento, se não desse certo, ele quebrava todas as empresas dele. Só pra ter uma ideia. Imagina o cara lançar um foguete que nunca funcionou, tá? E aquele lançamento depender todas as empresas dele. Aquele foguete levou todas as empresas dele pro ar e ele tinha que voltar e tinha que estacionar certinho. Se ele estacionasse errado e ele perdesse aquele lançamento, ele perdia tudo. Agora tu Pesado, pensa, né? qual é o tamanho do ego desse cara? Zero, cara. Porque Sério. ele ia perder tudo. Ia perder tudo. Imagina. Cara, isso foi assim um aprendizado pra mim. Dizer assim, meu Deus do céu, cara, tem tanta gente, né? Assim como tu tem os teus mentorados, eu tenho os meus mentorados, cara, e às vezes eu bato assim muito neles, justamente pra isso, cara, vai lá e faz. Não, vai, chega, não, para, isso é desculpinha, desculpinha, tira as desculpinhas da frente, tira daqui, tira. Ah, mas isso, não tem mais, vai lá e faz. E o mais legal de tudo, cara, é tu receber depois essa pessoa assim, ó, com um sorriso no olho, dizer assim, cara, deu certo. E aí eu pergunto pra ele, por que que deu certo? Ah, não sei. Como assim? Eu digo, olha no espelho e te pergunta, por que que deu certo? Depois que tu tiver essa resposta, tu vem falar comigo. Aí daqui a pouco ela vem com uma lista. Ah, deu certo porque eu fiz isso, 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 eu fiz isso. Eu digo, ah, entendi. Mas não foi isso só. Não foi por toda essa lista que deu certo. Não foi por isso. Foi porque tem uma palavra aí que tu colocou na frente de cada uma delas que fez tu ter sucesso, que fez tu conseguir, que foi o fazer. Eu fiz isso, então tu fez. E isso muda o jogo. Cara, aí ele, ó, é verdade, eu não tinha feito até então, e aí eu fiz. Então, foi tu fez.
Tu tirou teu ego, tirou as desculpinhas, tirou todos os mimimi, tirou todo o nhenhenhé e foi lá e fez, cara. Pá, é verdade. Eu digo, nossa. Então, cara, é isso. É isso que faz a coisa acontecer, o jogo, né? O jogo no digital, a diferença, né, de quem estava lá atrás, em 2014, 2015, 2016, né, quando eu comecei a vender serviço de site, cara, e eu falava de lançamento, falava que a internet era um negócio que o site tinha que ser um site estruturado, que a pessoa tinha que digitar e te encontrar, a pessoa dizia, não, elas vão pedir indicação. Digo, não, gente, né, agora as pessoas já estão procurando no Google e tu tem que estar no Google. Eu digo, digita aí, teve uma empresa, uma metalúrgica que eu prestei serviço, eu digo, digita aí, né? Uma metalúrgica, ou assim, peça, não, usinagem em Sapucaia do Sul. Digita aí. Aí digitava lá, usinagem, Sapucaia do Sul, não aparecia, não tá aparecendo. Ah, mas a gente tem site, por que que não tá aparecendo? O site de vocês não é bom, não tá ranqueado, não tem. Aí eles, cara, isso. Aí eles, na hora eles disseram assim, ah, nós vamos te contratar então. Sabe? Cara, é impressionante. Isso é muito louco, cara, de pensar que não faz muito tempo, cara, é pouco tempo atrás, entende? E o Bem quanto a pouco, né? gente evoluiu nos últimos 2 anos e meio, cara. Já existe estudo mostrando que a gente avançou de 5 a 10 anos no marketing digital por conta do que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, entendeu? E isso é muito louco, é muito louco. Mas, enfim, o que que eu queria, já pra gente ir encaminhando aqui já pro final do nosso podcast, que a gente, cara, eu acho que a gente já deve estar aqui há 1h30, no mínimo, né? Nem Ah, sei quanto conversa tempo boa, tá. né, Wagner? Conversa boa, flui, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, atualmente, o que que tu tem feito que mais tem trazido resultado pro teu negócio, Bruno? De estratégias, você diz? Estratégia, o que que tu tem feito botei a rodar um tráfego, tô fazendo estratégia tal, usando funil tal. O que que tu tem feito que tem dado resultado hoje para ti? Mais resultado. O primeiro passo que eu fiz para poder ter resultado no meu negócio foi ter feito o mapeamento do meu cliente ideal. Tá. Após isso, foi ter plugado um funil para que eu possa falar com esse cliente ideal. Eu hoje utilizo um funil chamado funil de sessão estratégica. Uhum. Então, hoje, em vez de trabalhar com a oferta direta, eu trabalho com o funil de sessão estratégica. O que se resume esse funil? Esse funil se resume eu oferecer para o meu público a possibilidade de uma reunião de 15 a 30 minutos comigo ou com alguma pessoa da minha equipe, para que eu possa diagnosticar o negócio dele e depois oferecer, no caso, uma solução, que é o meu acompanhamento, através Uhum. das minhas mentorias. Foi assim que, inclusive, nós pudemos ter o nosso primeiro contato, assim, pôde de fato conhecer, porque você fez a aplicação para uma sessão estratégica comigo. Sim, Olha só, se você não tivesse feito essa aplicação, talvez esse podcast comigo nem ia existir, né? nem iria Então, existir. olha só que legal. Então, hoje eu utilizo esse funil. Então, a pessoa ela faz a aplicação para poder participar dessa sessão estratégica. Claro que não é toda pessoa que está apta para poder participar da sessão estratégica. Ela primeiro Uhum. precisa fazer a aplicação. Se ela passar na aplicação, aí sim ela vai poder participar da sessão estratégica. Então, hoje eu Uhum. tenho plugado esse funil, e esse funil tem funcionado muito bem no meu negócio. Que legal, cara, que massa. E, e, e aí, já para uma outra coisa também, não sei se isso faz sentido para você, mas hoje esse primeiro contato, ele é um contato contigo mesmo? Ou tu tem uma equipe que faz esse trabalho de sessão estratégica? Hoje eu tenho um closer, né, que faz para mim. E Uhum. também, dependendo da aplicação da pessoa, eu faço a sessão estratégica com ela. No seu caso, você estava apto para poder fazer sessão estratégica comigo. Dependendo da Uhum. pessoa, ela faz com o meu closer, que é uma Tá. pessoa que vai fazer o atendimento. Isso. Explica aí pra galera que não sabe o que que é closer. O que que seria o closer? O closer é um fechador de vendas. Uhum. É uma pessoa responsável por fazer o atendimento e fechamento de vendas, específico nesse funil. Então, por exemplo, se a pessoa coloca lá que ela fatura acima de 5 dígitos, ela é redirecionada para uma reunião comigo. Abaixo de 5 dígitos, ela vai falar, por exemplo, com alguém da minha equipe. Então, Uhum. que é, no caso, um closer. Aí o closer vai pegar a aplicação dela e vai fazer uma reunião e vai fazer o fechamento dessa venda. Ah, legal. Então, o closer nada Então, mais é um vendedor
treinado para fazer reunião específica para poder fazer a venda das minhas mentorias. Entendi. É um vendedor com um nome gourmetizado, então. Gourmetizado, vamos colocar assim, né? Legal, legal. E me diz uma coisa, se a galera que tá ouvindo aqui, chegou até aqui, como que ela te acha aí nas redes sociais, Bruno? Para poder me encontrar é bem simples. @brunomarinho.me ou acessar o site marketingbrunomarinho.com.br ou simplesmente digitar Bruno Marinho lá no Google para poder conhecer todos os conteúdos que eu compartilho diariamente. Então me acompanha no Instagram, eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que eu compartilho. E tu tem um canal no YouTube também, né? Com mais de Sim, 50 mil inscritos lá, cara. E o Já que que a são galera, e o que que a galera encontra lá no teu canal? vai encontrar tudo como criar, vender cursos e mentorias. Tem compartilhar dicas todos os dias por lá. Que massa. Muito legal, cara. E Bruno, pra gente, agora literalmente vai ser o nosso fechamento aqui, né? E eu queria que se tu pudesse compartilhar aí três dicas, três sacadas, né? Que mudaram o teu jogo, né? Tu deu muita sacada aqui, né? Trouxe muito conteúdo bacana. Mas se tu pudesse, assim, ó, três aprendizados, três dicas para tu deixar para a galera que veio até aqui e que chegou até esse momento do nosso podcast. Perfeito. A primeira dica, tenha um planejamento empresarial. Leve a sério o seu negócio. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Pode parecer brincadeira isso, mas toda vez que você tira o dinheiro da tua empresa para você, como pessoa física, um panda morre na China, tá? Então, para com isso. Distinga pessoa física ou pessoa jurídica. Se profissionalize. Tá? Então, essa é uma dica fundamental. Não se engane com os números. Foque realmente no seu lucro real, não no faturamento bruto. Porque se você continuar fazendo isso, você ainda vai estar jogando o jogo de crianças. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para você. A segunda dica, eu gosto muito de diferenciar, Wagner, o conceito de persona do cliente ideal. O que é aquela persona? Né? Hoje no marketing fala a persona, o avatar, não é aquele cara de 2 metros do filme do James Cameron, não, tá? É nada mais que a personificação do cliente que você quer vender. E eu não gosto de trabalhar com avatar. Eu não gosto de trabalhar com a persona. Eu gosto de trabalhar com o conceito de cliente ideal. Quem é o cliente ideal para mim? Você, Wagner, é meu cliente ideal. Por que você é meu cliente ideal? Porque nós falamos a mesma língua. Nós temos os mesmos valores. Tá? Nós pensamos bem parecidos. Não posso falar igual, mas parecidos. Tá? Então, eu procuro clientes como eu. Quando eu falo que eu busco o cliente ideal, eu sou o meu cliente ideal. Cara, parece bobo o que eu tô falando, mas demorou anos para mim poder entender isso. Eu não tenho que procurar a persona. Quem é a persona? Quem quer vender curso ou mentoria pela internet. Tem um monte de gente que vende curso ou quer vender curso ou mentoria na internet que não tem nada a ver comigo, cara. Tem a ver talvez com o Érico, tem a ver com o Conrado, tem a ver com o Vitor Damasio, tem a ver com o plano e tal, e não tem a ver comigo, cara. Então, eu não estou procurando os clientes deles. Eu estou procurando quem tem a ver comigo. Por isso que, Wagner, eu falo, cara, que na internet não tem concorrência. Tem preferência. Preferência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó, foi redundância. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mas olha só. Hoje no mercado, tem muitas pessoas que ensinam sobre tráfego. Concorda comigo? Concordo. Orgânico ou pago. Tem muitas. Tem pessoas que são até especialistas em native ads. Cara, mas vai ter gente que vai gostar do jeito Keller de ser. O que é o jeito Keller de ser? Cara, os seus valores, seu jeitão, você. Não se trata sobre a grana, se trata quem você é, cara. E tu sabe que, olha só como isso faz sentido, Bruno, que eu vou compartilhar aqui com você, e compartilhar com todo mundo que tá nos ouvindo, que eu tô com o meu primeiro curso, né, que eu tô lançando ele, tô fazendo um movimento aqui, né, de lançamento, e esse curso é o método, né, o método Kellers de atração e conversão de clientes, né, cujo nome você é co-criador desse nome, e eu agradeço muito você ter colaborado comigo durante a nossa mentoria ontem, tá? E o mais interessante, cara, que eu fiquei, inclusive, emocionado quando eu fiz a minha primeira venda desse curso. Sabe por quê? Sabe para quem que eu vendi, cara? Esse curso eu vendi para uma pessoa que me acompanha nos stories. E quando ele foi dar o testemunho dele, né, no momento, logo assim, depois que eu fiz o pitch e tal, ele falou, não foi no momento pitch, depois,
Aí ele me mandou mensagem, né, com o comprovante, né, de pagamento. Cara, cara, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu acho que eu vou contar essa história muito ainda. Eu tava vendo o filme Top Gun, Maverick, tá? Junto com meu filho. Eu dei a aula, dei ali, fiz o pitch, e eu saí, e, cara, depois que eu saio de uma aula, quando eu dou uma aula, eu gosto de sair pra dar uma desopilada, assim, sabe? E aí eu digo, pá, tava tão querendo ver, peguei meu filho, só eu e ele, cara, fiz uma pipoca e sentei do lado dele. E tá. E enquanto isso, eu tava com o meu celular ali, e por um acaso eu peguei e vi a notificação, cara. Quando eu abri, eu olhei, cara, a venda, e logo em seguida, a mensagem que ele. E pior que ele é meu xará, cara. Chama Wagner também. Ele mandou dizendo assim: Olha, Wagner, eu sou muito grato de ter essa oportunidade de aprender contigo. E, cara, eu quero que tu saiba que eu admiro muito quem você é. Eu olhei assim, e depois eu fui trocando ideia e disse: Não, vai, eu te acompanho nas redes sociais já faz um tempo. Eu curto demais o jeito que tu trata a tua família, o teu filho, a tua esposa, como tu tem em casa. Pô, eu acho o máximo quando tu posta stories que tu tá lavando louça, que tu tá fazendo café, que tu tá brincando com o teu filho. Por quê? Porque é exatamente isso que eu imagino pra mim. Cara, aquilo foi um boom assim na minha cabeça, assim, ó. Puf. Eu digo, cara, é isso. É isso. E trazendo isso, cara, traz mais clareza ainda pra mim de falar, cara, não é só sobre grana, não é só sobre tu motivar as pessoas, não é só tu usar gatilho mental pra vender, cara, é tu te conectar com as pessoas. E isso faz todo sentido. Tá mutado o teu microfone. Aí, Todo sentido, ô Wagner. É justamente isso. que Se massa, trata cara. de você fazer sentido para as pessoas. Então, o mercado tá para todo mundo, cara. Vai ter Uhum. pessoas que vão se conectar com você e vai ter pessoas que não vão se conectar. E tá tudo bem. Tá tudo E bem, tá ainda tudo bem que é certo, né? assim, cara. Imagina se tivesse só uma pessoa, só duas pessoas, só três pessoas. Tem que ter o máximo possível. Porque existe o frustrado positivo. O que é o frustrado positivo? É aquele cara que aprendeu com uma outra pessoa e não quer continuar aquela pessoa, porque talvez não se conectou o suficiente, mas se conecta com o Brunão o suficiente. Então se Exatamente. trata de você liderar a sua tribo. Uhum. Que massa, cara, que Então, na massa. internet, não tem concorrência, ô Wagner. Tem preferência. Então, meu irmão, eu estou atrás dos meus clientes ideais. Se Que não é meu massa. cliente ideal, eu não estou atrás. Eu não, Exatamente. eu não Muito estou legal. atrás. Bruno, Senão nem assim, vale a pena, né? assim, cara, gratidão por esse momento, gratidão por essas. Eu nem sei mais quanto tempo a gente estava conversando aqui, mas já faz bastante tempo, né? Obrigado por você compartilhar a tua história, obrigado por ter compartilhado todas as tuas sacadas aí, cara. Putz, muito bacana, muito bom conhecer mais ainda o Bruno, né? Para mim é um prazer, né, ter você hoje dentro do hall aí de mentores, né? Pessoas que me ajudam a ser melhor, né? Todos os dias. Gratidão. E, cara, é, como eu sempre falo, né? Eu acho que o negócio na internet é tu saber se conectar com as pessoas certas e transbordar na vida dos outros, né? E o objetivo do Keller's Cast aqui é justamente isso, é a gente transmitir um pouco de conhecimento, transmitir com a nossa história, com a nossa verdade, com os nossos bastidores, um pouco, né, daquilo que as pessoas podem, para que as pessoas aprendam e que possam transformar isso, né, e levar isso para os seus negócios. Esse que é o grande legado e o grande objetivo com esse podcast aqui, tá bom? Cara, gratidão, super, super obrigado mesmo por tu ter aceitado. E deixa aí um último recado aí pra galera, pra gente encerrar esse Peraí, nosso eu papo. falei as 3 dicas, acho que foi só 2. Ah, faltou uma! Putz, é que eu dei Faltou uma, pô. uma delas, né? A Falta mais uma, terceira, claro! cara, a terceira é a mais importante de todas. Que é o seguinte, Wagner, eu percebi que tem muita gente, tanto eu também na minha história profissional, que quer fazer as coisas do seu jeito. O Uhum, que é as coisas do seu jeito? Por exemplo, quer criar um novo processo de vendas. E para você criar um processo de vendas novo, você sabe, tem que investir muito dinheiro. Não tem uhum. como. Então, a minha terceira e última dica, para não estender muito, é procure um processo de venda validado. Com um mentor que possa te ajudar a implementar isso. Seja Top. lançamento, seja perpétuo, seja qualquer outro que for o método. Mas procure um método que seja validado. O seu jeito, sim, é bom, mas existem jeitos que já estão validados. Você não precisa reinventar a roda. Beleza? Então, são essas Beleza. 3 dicas aí, Wagner. Eu quis compartilhar com a galera. Massa, massa, massa. Então, cara, de novo, muito obrigado. Gratidão pelo seu tempo, gratidão por tu Tamo ter junto. colaborado aqui com a gente. E para aquela galera que chegou até aqui, claro,
Como que eu posso esquecer? Pelo amor de Deus, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Compartilha esse podcast para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais sobre marketing digital, né, tráfego. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal também, né? Não custa nada, clica no botãozinho vermelho, se inscreve, começa a acompanhar, que esses conteúdos vão ficar cada vez mais frequentes aqui nesse canal, tá bom? Forte abraço, Brunão, forte abraço a todos vocês que chegaram até aqui e a gente se vê no próximo Keller's Cast. Até mais! Valeu, Wagner!